que é uma obra da carne chamada feitiçaria. E o outro motivo, porque no Brasil, se você não sabe, o Brasil é o primeiro país, está no ranking lá, de país que tem mais adeptos ao espiritismo. Quem me entende, diga glória a Deus. Está lá, o Brasil no primeiro lugar, adepto ao espiritismo. E também porque existem muitas formas de feitiçaria. É isso que eu quero tratar com vocês aqui. E a intenção aqui é explicar quais são os poderes que estão por trás da feitiçaria, qual o coração que está por trás da feitiçaria e as consequências da feitiçaria. Quem encontrou o texto, diga amém, Jesus. Quem está procurando ainda, diga misericórdia. Atos capítulo 8, vamos lá, Atos capítulo 8, versículo 14. Você que tem o teu irmão que tem a Bíblia aí, chega perto dele aí, irmão, quero ler a Bíblia contigo. Vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 14 a seguir. Vamos lá, podemos ler, igreja? Vamos lá. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Este Simão aqui não é Pedro. Este Simão era um certo homem que anteriormente exercia artes mágicas ali em Samaria. Vamos lá. Esse Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro. Ou seja, Simão, quando viu os apóstolos colocando a mão sobre a cabeça dos cristãos, eles receberam o Espírito Santo. Simão falou: olha, eu vou oferecer dinheiro. Para quê? Verso 19, dizendo: dai-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, porque cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade, e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração, pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse: orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim. Só até aí. Santo Deus Pai Todo-Poderoso, fala conosco, Senhor, fala com cada um de nós, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Tome os seus assentos, pode se assentar, e se sentir vontade, glorifique a Deus com palmas e bem forte. A primeira coisa que eu quero deixar bem claro aqui, que na época de hoje, a qual vivemos, falar sobre este assunto é um desafio. Por quê, pastor? Hoje, se você fala sobre uma religião, você precisa tomar o cuidado
para não ser taxado de intolerante religioso, certo? Vocês estão vivendo na época de hoje, ou está vivendo lá atrás e não está entendendo o que está acontecendo? Amém? Os pastores precisam entender qual é a guerra que vocês estão passando. Tem pastores que ficaram na guerra lá do passado, vocês precisam vir para agora, para entender o que a igreja está enfrentando, certo, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Não, graças a Deus os pastores aqui estão atualizados, estão entendendo a batalha que eles estão enfrentando. Porque antes você falava de uma feitiçaria e sobre a macumbaria como era, e falava contra. Hoje, se você não tomar cuidado, o que acontece? Só que, meus irmãos, nós precisamos entender uma coisa, que nós precisamos defender as verdades da Bíblia. Precisamos defender as Escrituras. Uma coisa é você respeitar, não, respeito. Outra coisa é você concordar. Respeitar, amém, respeito a tua opinião, a tua religião, mas eu concordar com isso já é totalmente diferente. E às vezes esse não concordar, é aí que a igreja é taxada de intolerante. Amém, meus irmãos? Quem me entende, diga glória a Deus. Bom, então nós precisamos entender isso, que a palavra de Deus é a verdade. As escrituras são a verdade, são os princípios. Amém? São a regra de fé, que nós devemos basear a nossa vida nela e viver conforme ela nos orienta. Para quê? Para que assim agrademos ao Senhor, amém, e recebamos a tão almejada salvação e a vida eterna. Bom, tendo dito isso, nós lemos o texto aqui, e este texto é muito interessante porque está acontecendo um grande avivamento em Samaria, e ali muitas pessoas se convertem ao Senhor. Filipe, um dos diáconos da igreja, está sendo usado por Deus de uma forma miraculosa. Milagres acontecem, sinais acontecem, e aonde há sinais, aonde há pregação, aonde há manifestação do Espírito Santo, há também conversão de almas. E é interessante nós entendermos aqui que esta manifestação do Espírito Santo em Samaria chamou a atenção da igreja que estava em Jerusalém. Então ali a Bíblia vai dizer que alguns apóstolos descem para Jerusalém, a saber, Pedro e João. Amém? Glória a Deus. Quem está me ouvindo? Estão aqui ainda? Vamos lá, vamos continuar. E a Bíblia vai dizer que pela imposição de mãos, os apóstolos começam a orar e colocar as mãos sobre a cabeça dos cristãos, e os cristãos começam a ser cheios do Espírito Santo de Deus. Aí você já consegue entender, é por isso que o pastor às vezes pede para os pastores, para os presbíteros, diáconos, obreiros descerem, colocar a mão. Sim, é por isso, isso é bíblico, isso é bíblico. No entanto, aqui acontece algo que começa a nos chamar a atenção, e o que me chama a atenção aqui é o que acontece com este homem chamado Simão, que no versículo 9 vai dizer que ele anteriormente exercera naquela cidade arte mágica, ou seja, magia, iludia as outras pessoas, de uma forma que ele ganhou uma certa fama. Bom, o que nós precisamos entender aqui é que, o que eu quero trazer para vocês que a magia está ligada a algo sobrenatural, mas este sobrenatural não é para os fins de servir aos outros, mas são para fins próprios. Preste atenção nisso daqui. Simão, vendo que ali
apóstolos colocavam a mão na cabeça dos cristãos e eles recebiam o Espírito Santo, Simão logo observa aquela situação e fala assim: ei, eu vou dar uma quantia de dinheiro para vocês, só que vocês vão ter que me dar a mim este poder. Repita comigo: poder. O que Simão queria aqui? Poder. Preste atenção nisso para você ver, que coisa interessante, né? O que está ligado a isso? A feitiçaria está ligada ao coração das pessoas que almejam poder. Quem me entende, diga glória a Deus. E Pedro, cheio do Espírito Santo, é claro, olha para Simão e diz: ei, o teu dinheiro seja para contigo, para a tua perdição, porque o dom de Deus não se alcança por dinheiro. Pastor, mas era errado ele pedir também este poder, esta autoridade? Não, não era errado. O que está errado aqui é a motivação do coração de Simão. Qual era a motivação do coração de Simão? Não, eu quero receber poder porque eu quero ter fama, eu quero voltar a ser conhecido como eu já fui um dia. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. E Deus não dá poder aos seus filhos, aos cristãos, para benfeitoria própria. Para que Deus dá poder então para a igreja? Deus dá poder para a igreja para a edificação da igreja. Tanto que o apóstolo Pedro fala para ele assim: ó, tu não tem sorte, não tem parte, nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Ou seja, Deus está vendo a intenção do teu coração. Você quer receber poder aqui para benefício próprio, e não para o reino do Senhor, não para a edificação do reino de Deus. Nós precisamos entender isso, certo? Que quando nós recebemos um dom, um poder, o poder de Deus, é para quê? Primeiro, para servir as pessoas. Repita comigo: para servir as pessoas. É por isso que Deus te deu autoridade, te deu poder. Não é para benefício próprio, não é para se autopromover, não é para status, não é para estrelismo, não. É para servir a obra de Deus. Essa questão está ligada, porque se você levar isso para o lado da feitiçaria, você vai entender que haviam guerras entre feiticeiros. O feiticeiro lá é mais forte do que o outro. Pastor Kleber de Oliveira, ele nos contou um testemunho muito forte quando estávamos no seminário. Ele disse que foi à África do Sul para pastorear a igreja lá, e ele percebeu que os irmãos sumiram da igreja aquele dia. E só que veio um irmão, falou: irmão, cadê o povo da igreja? Pastor, eles foram lá para a praia ver os bruxos flutuar. O senhor não quer ir lá também ver os bruxos flutuar, pastor? Kleber olhou para eles e disse: ei, eu vou perder o meu tempo olhando o bruxo flutuar? Enquanto os bruxos estão flutuando lá, eu estou mergulhando no Espírito Santo, eu estou me enchendo da presença de Deus, eu estou me enchendo do poder de Deus. Amém. Por quê? Aí começa aquela competição. Não, o fulano lá tem mais poder do que o outro. Outro pilar também que nós devemos pedir poder, ao contrário de Simão, da intenção de Simão, é o quê? Que sempre que Deus nos dá algum poder e autoridade, dons, é para quê? É para cumprir a vontade de Deus. É para cumprir a vontade de Deus. Lembra de Jesus, Mateus capítulo 4, lá na tentação do deserto, quando Satanás tenta Jesus dizendo: ei, você não é o filho de Deus, não está com fome, faça com que essas pedras se transformem em pães. O que Jesus responde?
Jesus podia falar: não, eu tenho poder, mas o poder que eu tenho não é para benefício próprio meu, é para servir ao Senhor, é para fazer a vontade. É por isso que Jesus fala: olha, sim, mas nem só de pão viverá o homem, mas sim de fazer a vontade de Deus, de viver da palavra do Senhor, da ordem do Senhor. Bom, então é isso. O Simão ali tem outras intenções. Porque, mas ele está pedindo dom, ele está pedindo, não, mas a intenção dele ali é para outra coisa. É por isso que o Espírito Santo já revela para o apóstolo Pedro: olha a intenção do teu coração. Você está cuidando que o dom de Deus se compra com dinheiro? Não, é obediência ao Senhor, é obediência à palavra dele. Porém, Simão tem uma porta de escape aqui. Qual é? Versículo 22: arrepende-te. Pedro olha para ele: olha, tem uma forma de você sair disso daí. Como é? Se arrepende. Quantos nós conhecemos que estão até entre nós, né? Pastor Roberto, irmãos, que praticavam obras malignas, se arrependeram e hoje são instrumento usado por Deus na obra dele. Quantos? Porque se arrependeram. Bom, eu vou precisar dos pastores aqui para, junto comigo, abrir a sua Bíblia. Pastor, o que o Antigo Testamento fala sobre feitiçaria? Abra comigo a sua Bíblia, você que está ainda aqui em corpo, alma e espírito conosco, em Deuteronômio capítulo 18. Louvado seja Deus. Do versículo 9 ao 14. Antes do povo de Israel entrar na terra prometida, Deus dá uma advertência para eles. Olha, dá instruções. Olha o que vai dizer: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquela terra. Entre ti se não achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito de adivinho, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por essas abominações o Senhor teu Deus os lança fora diante de ti. Perfeito serás como o Senhor teu Deus, porque essas nações que has de possuir ouvem os prognosticadores. Quem eram os prognosticadores? É aqueles que previam o futuro, né? Olha, vamos lá que ele vai prever o futuro, o que vai acontecer daqui 5 anos. Isso também é um ato de feitiçaria. Quem me entende, diga glória a Deus. Vai falar também sobre o agoureiro. Quem eram os agoureiros, pastor? É aqueles que previam as ruínas. Olha, eu vou fazer uma previsão que vai haver um terremoto lá não sei na onde, vai morrer tantas pessoas. Era um agoureiro. Amém, meus irmãos? Bom, tendo dito isso, nós precisamos também entender que feitiçaria é uma espécie de idolatria. Repita comigo: feitiçaria é uma espécie de idolatria. Por quê? Porque a pessoa, quando ela vai atrás de uma obra dessa de feitiçaria, ela deposita toda a sua confiança naquilo. Mas você, meu irmão, que é cristão, você que é cristã, você tem que depositar confiança em alguém. Sabe quem ele é? Deus. A tua confiança deve ser depositada no Senhor. Você pode glorificar a Deus aí?
proíbe o povo dele procurar e se misturar com essas pessoas, certo? Respeitar, mas concordar é totalmente diferente, Verdade. certo? O que nós precisamos entender também, vamos lá, tem pessoas que procuram essas obras, porque eu estou amando o esposo daquela mulher, então eu vou lá e vou fazer um trabalho, vai separar tudo. Você acha que Deus está no negócio desse? De jeito nenhum. Deus não está nisso. Às vezes o inimigo vai usar a boca do feiticeiro para dizer: não, o que eu vou fazer aqui, eu faço só coisa boa, assim. Só coisa boa? Destruir um casamento para outro casamento é coisa boa? Claro que não. Claro que não. E sabe como Deus tratava a feitiçaria aqui no Antigo Testamento? Vamos ler Êxodo 22:18. Olha lá, Êxodo 22:18. Tem glória a Deus aí? Isso, pode glorificar, sente de vontade aí. Enquanto vamos procurando aqui, louvado seja Deus. Olha isso daqui para você entender algo. 22:18. Nós estamos em ensinamento, discipulado. Sabe por quê, meus irmãos? Nós precisamos aprender ainda mais da palavra. Estamos vivendo dias que muitas pessoas estão distorcendo as Sagradas Escrituras. É verdade. Hoje ainda minha esposa me mostrou um pedacinho de uma live lá, que um pastor não conseguia defender a posição do dízimo. Que negócio é isso? Um pastor não conseguir defender a devolução do dízimo? Aonde chegamos? Vamos lá, vamos ler aqui, 22:18. A feiticeira não deixarás viver. Era assim que Deus tratava aquele que fazia a obra de feitiçaria. Era a ordem: não deixe viver, né? É para não deixar viver. Por quê? O Senhor está dizendo: essas obras são oriundas de espíritos malignos. São oriundas de espíritos malignos. Agora no Novo Testamento, nós não encontramos mais isso, que Deus manda matar, né? Que Deus fala: não deixa viver. Mas ali, já a punição, eu sei que as duas punições vão ser eternas, mas aqui no Novo Testamento já trata de uma punição eterna para os que tais obras praticam. Eu sei que é desafiador falar deste assunto. Tem pessoas que não têm coragem de falar, mas a Bíblia está dizendo, amém? Se a Bíblia está aqui nos apoiando a falar, vamos lá, Apocalipse capítulo de número 21, verso 8. Vai lá, último livro da Bíblia. Pastor, não gosto de ler Apocalipse, que disseram, falaram para mim, se eu ler Apocalipse eu fico doido. Fica doido se não ler, meu filho. Vai lá, vai ler a Bíblia. 21:8 vai dizer assim, ó: mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no paraíso. Oi? Aonde é? Não é no paraíso? Então o sofrimento aqui é eterno. É eterno. Vamos lá, Apocalipse, mesmo livro aí de Apocalipse. Você vai abrir também. Louvado seja Deus. Tem glória a Deus aí, igreja? 22:15. Ficarão de fora. Fora da onde? Ficarão de fora da onde? Da onde, Senhor? Ficarão de fora. Você leu o versículo acima, é claro, né? Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenha direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Mas ficarão de fora, da onde? Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Bom,
Gálatas também, capítulo 5, 19, quando o apóstolo Paulo fala sobre as obras da carne, ele vai terminar da seguinte forma: os que tais coisas cometem não herdarão o reino de Deus. Simples assim, sem arrodeio. Tenho tempo aqui ainda. Bom, tendo dito isso, precisamos entender também algumas formas de feitiçaria que você vai se identificar que isso acontece em nossos dias, na geração de hoje. Tem uma forma que chama oniromancia. O que é a oniromancia, pastor? É a arte de adivinhar o futuro através de sonhos. Através do quê? Olha, eu sonhei que, vamos lá, eu sonhei que o meu futuro, eu vou ser muito rico. Tive um sonho, ser muito rico. Mas pastor, Deus não fala através de sonho? Fala através de sonho. Mas nem todo sonho é uma revelação de Deus. Às vezes dormimos com a barriga cheia, às vezes ficamos falando muito sobre aquele assunto, ou com a barriga vazia, aí acabamos sonhando. Mas pastor, como eu vou saber se aquele sonho é de Deus? Como eu vou saber se Deus está querendo falar alguma coisa através daquele sonho? Só tem um jeito. Qual é? Orando a Deus, orando ao Senhor. Foi o que Daniel fez. Nabucodonosor, o rei da Babilônia, tem um sonho ali, ele fica irado, que ninguém consegue dar ali a interpretação, e chama Daniel, Daniel vai até o rei Nabucodonosor, diz: olha, eu vou orar ao Senhor. Eu vou fazer o quê? Daniel vai orar ao Senhor. Para quê? Para que Deus dê a interpretação daquele sonho. Quer saber se é de Deus? Ore a Deus, ore ao Senhor. Quem ora para Deus tem resposta, certo? Quem ora tem resposta. Astrologia, repita, astrologia. Não confunda com astronomia. O que é astronomia, pastor? Astronomia é a ciência que estuda os astros, a distância dos planetas, um ao outro, enfim. Isso é astronomia. E astrologia? Astrologia são aqueles que alegam, que conseguem prever o futuro através da posição dos planetas. Olha, o futuro do pastor Anísio. Olha, eu vou ver lá na estrela. Olha, a estrela, ela caminhou para trás aqui, pastor Anísio. Então a tua vida, vai caminhar para trás. Está entendendo? Quem me entende, diga glória a Deus. Olha, a estrela subiu mais 10 metros. Tua vida vai subir, pastor. Que negócio é esse? E tem gente que acredita nisso. Só que Deus não aceita essas coisas. Mas pasmem, os que tais coisas praticam, eles dizem ter respaldo bíblico. Que isso, pastor? Eles vão alegar que a estrela que os magos do Oriente viram, foi a estrela que mostrou ali aonde Jesus estava. Vamos refutar isso. Mateus capítulo 2, vai lá. Mateus 2. Eita, pastor, para ter papel dentro da Bíblia é esse, hein? Jesus amado. Pedido de oração, né? Papel demais. Mateus capítulo 2. Tem glória a Deus ainda aí ou não? Já acabou, glória a Deus. Vocês precisam entender que há duas formas de Deus se revelar ao homem. A primeira forma, a revelação geral. Qual é a revelação geral? Através daquilo que Ele criou, através da história. E a revelação especial, a palavra, Jesus Cristo. Isso é revelação especial. Bom, uma coisa é Deus usar a natureza para se revelar a nós. Outra coisa é o homem querer usar o que Deus criou para revelar algo para ele. Me entenderam? Ou não? Vou repetir aqui, vai.
Uma coisa é Deus usar aquilo que Ele criou para se revelar para mim, para você. Você consegue ver a obra do Senhor através daquilo que Ele criou. Amém? Opa, aí tem a mão de Deus. Isso aí não nasceu por acaso. Não foi a explosão da Big Bang ainda. Tem a mão de Deus aí. Vamos lá, o que acontece aqui? Olha bem isso aqui para vocês verem. Os magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido Rei dos Judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Adorar quem? Não é a estrela? Veio adorar quem? A igreja está aqui ainda. Veio adorar quem? Não é a estrela? Não, é Jesus. Mas vamos continuar aqui. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda a Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhe onde havia de nascer o Cristo. Ou seja, o rei Herodes fica perturbado ali, não, esse rei não está aqui não, que vocês vieram atrás. E o que o rei faz? Olha, traz lá os príncipes dos sacerdotes, traz os escribas. E sabe para onde os escribas vão? Recorrem para saber aonde Cristo nasceria? Para a estrela? Eles não vão lá olhar para a estrela. Sabe para onde que eles vão? Vem para vocês aí, vem para vocês, acompanha aqui. E eles lhe disseram: em Belém da Judeia, porque assim está escrito. Porque assim está escrito. Espera aí, não recorreram à estrela? Não, recorreram ao quê? A palavra, as escrituras. A estrela está lá, apareceu, mas recorreram ao quê? A palavra do Senhor. Quer saber do futuro? Recorre à palavra do Senhor, recorre às sagradas escrituras. Tem também uma forma de feitiçaria, estou terminando, que é a necromancia. E eles usam também o texto lá de 1 Samuel, que Saul vai consultar aquela mulher que conseguia consultar os mortos. Está vendo aí? Olha aí. Só que você precisa entender a situação que Saul estava. Deus não falava com Saul nem pelos sonhos, não falava nem pelos sacerdotes, nem pelos profetas. Não falava com ele de jeito nenhum. Saul tinha sido rejeitado por Deus. Hein? Quem me entende, diga glória a Jesus. Tá, para vocês entenderem melhor isso, 1 Crônicas capítulo 10, perdão, 1 Crônicas capítulo 10, se tiver glória a Deus, aí fica mais gostoso, né? 10, verso 13 e 14, dá uma olhada nisso daqui, porque eu sei que alguns teólogos vão falar: não, Deus abriu uma exceção aí. Alguns que vão falar: não, foi Deus que abriu uma exceçãozinha aí para essa sessão de necromancia. Sangue de Jesus tem poder, né? Leia isso aqui, por favor. 13 e 14. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão, com que transgrediu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado. E também por quê? Por quê? Buscou a adivinhadora para consultar. Foi a sentença de Saul. Você buscou a adivinhadora para se consultar? Está aí a sua sentença aí. Amém? Louvado seja Deus. Não dá tempo mais, meus irmãos. Ah, pastor, mas e a transfiguração? Isso aqui é uma pedra no sapato para os que recorrem aqui à consulta dos mortos. Por quê? Se
os nossos irmãos espíritas acreditam que eles vão alegar, não, é que João Batista vai dizer que é a reencarnação de Elias. Mas espera aí, quando há a transfiguração, só para vocês pensarem, quando há a transfiguração, João Batista já tinha morrido, certo ou não? Amém? Já tinha morrido. Então, se pela teoria da reencarnação, o que está fazendo o espírito de Elias ali? Não era para ter reencarnado em outra pessoa? Então isso aqui, não tem nem o que discutir com isso. O que eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que aquele que recorre a essas práticas estão ignorando a Deus, estão ignorando a palavra de Deus, estão ignorando ao Senhor. Eu vou dizer mais, hein? Tem um tal de horóscopo aí, que crente fica atrás de consultar horóscopo. Toma cuidado com isso daí, meu filho. Não, pastor, quero saber o meu futuro. Quer saber o teu futuro? Se você serve a Deus, você já sabe o teu futuro. Está na mão do Senhor. E a vontade do Senhor é perfeita, é agradável para todos aqueles que servem ao Senhor. Então consultar essas coisas é ignorar a Deus. Quer saber do teu futuro? Consulte a palavra do Senhor. Amém? O futuro para aquele que serve a Deus está preparado para ele uma cidade, aleluias, cujas ruas são de ouro, de cristal. Amado, clama, lavaste. Oh glória! Preste atenção nisso, meus irmãos. A magia, a feitiçaria é o poder do inimigo. A palavra é o poder de Deus. Amém?